Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer mais uma técnica de estudos, tá? Na aula passada nós gravamos sobre a técnica Feynman, um processo, um passo a passo mais profundo. Hoje nós iremos falar sobre os mapas mentais, a produção de mapas mentais. O mapa mental é uma técnica de estudos, mas é uma poderosa ferramenta de revisão. A revisão é um processo importantíssimo para que o conhecimento se consolide na sua cabeça. Afinal, tudo aquilo que você não revisa, não vê novamente, é renegado ao esquecimento. Então hoje nós vamos aprender como fazer um mapa mental de acordo com as leis do mapa mental desenvolvido lá em meados da década de 60 por Tony Buzan, tá? Inclusive, eu já recomendo a vocês a leitura do autor, do criador desse método, Dominando a Técnica dos Mapas Mentais, de Tony Buzan. Aqui ele vai traçar o passo a passo, mostrando vários estudos científicos, enfim, é uma leitura muito enriquecedora. Mas hoje, para você que não está acostumado com a técnica de mapas mentais, nós vamos trazer esse conhecimento de forma que você, ao terminar essa aula, consiga fazer seus primeiros mapas mentais. Lembrando, a excelência só vem com repetição. Então, a cada mapa mental, quando você fizer 10, 20, 30, 100, 200, a cada mapa mental que você fizer, você vai refinando o processo e aí conseguindo aprender mais rápido. Eu gosto muito dos mapas mentais porque ele é bem dinâmico, ele ativa tanto o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, que é responsável pela lógica, pela linguagem linear, quanto também o nosso hemisfério direito do nosso cérebro, que é responsável pela cor, pela imaginação, pelos devaneios, enfim. Esse ativamento neural de todas as áreas do nosso cérebro faz com que o nosso aprendizado seja mais eficiente. Tá? Então essa técnica é muito eficiente no processo de você recuperar as informações e gravar. Note que, ao construir um mapa mental, ele é o refinamento do processo. Então o mapa mental ele utiliza poucas palavras, ele é bem sucinto, bem simples, e para você dizer algum conteúdo com poucas palavras, você tem que primeiro estudar bastante esse conteúdo. Utilize a técnica Feynman, aqui é uma dica minha, utilize a técnica Feynman para estruturar o aprendizado e utilize o mapa mental para fazer aquela ferramenta de revisão. Algo muito bom do mapa mental é que você consegue colocar todo um conteúdo em uma única folha. Diversas páginas você consegue reduzir a poucas palavras, que essas palavras serão gatilhos para você lembrar do restante do conteúdo. Então veja que o mapa mental ele é justamente esse refinamento do processo. Você primeiro aprende, entende toda a informação, depois você estrutura, tá? E como fazer um mapa mental? Vamos para o passo a passo. No centro, você vai colocar o assunto que você está estudando, o assunto central. Tem que ter cores e desenhos. Logicamente que os desenhos vão ser de acordo com a sua capacidade de desenhar. Eu, como estou desenvolvendo essa capacidade ainda, não sou um artista, não sou um bom desenhista, os meus desenhos ficam assim. Mas é muito importante você associar uma palavra aos desenhos que você está representando, no centro da folha. Então, o que é que você precisa para fazer um mapa mental? Uma folha em branco, uma cabeça aberta, uma imaginação aberta e lápis, canetinhas coloridas, tá? Tem que ter cores. Tem que ter cores. Não existe um mapa mental conforme as leis do mapeamento mental, um mapa mental monocromático. Tem que ter diversas cores. Por quê? Ao colocar o assunto que você está estudando no centro, você vai puxar ramificações em que cada cor representa um assunto. Então, as diversificações de cores vão ativando outras áreas do seu cérebro que facilitarão essa conexão, um aprendizado mais eficiente. Então você coloca aqui no centro o que você está estudando. Nesse caso, nós estamos estudando a técnica de aprendizado Feynman, tá? Foi o tema da aula passada, procura aí que você vai encontrar. A partir disso, nós vamos puxar ramificações grossas e coloridas e subramificações. Nessa ramificação mais grossa, nós vamos colocar o assunto central. E aqui, as anotações, seja o mais breve possível, utilize poucas palavras, de preferência, se conseguir, uma palavra para cada sub-ramificaçãozinha dessa, para você ser bem sucinto, bem sintético, tá? Então veja, nossa primeira ramificação para utilizar a técnica Feynman foi o quê? Anotar tudo que você já sabe, ó, já sei, um desenho, uma palavra, uma ramificação grossa e aqui sub-ramificações.
Anote tudo que já sabe, use linguagem simples e seja específico. Então, acerca desse conteúdo, dessa ramificação, é isso que nós precisamos destacar. Foi mudar de subtema, né? Você tem o tema central e tem os subtemas que orbitam ao lado do mapa mental. Veja que esse tema mapa mental ele é muito sugestivo, porque ele está na estrutura do neurônio. Nós temos aqui o núcleo, os dendritos, enfim, a ramificação, como se fosse uma célula neural da nossa cabeça, tá? Por isso que ele é tão eficiente. Então, ao mudar de conteúdo, você vai mudar de cor e de ramificação. Nessa primeira ramificação, nós falamos sobre anotar o que você já sabe daquele conteúdo que você está estudando. Nessa próxima ramificação, nós já estamos falando sobre o processo de estudar. Então, mudou a cor, mantendo sempre uma ramificação mais grossa, com o tema dessa ramificação, e aqui nas sub-ramificações mais finas, você vai tratar os subtemas dessa ramificação que está associada ao seu tema central. Feito isso, ao mudar de tema, você já estrutura uma nova ramificação. E assim você faz, quantas forem necessárias. E quando uma ramificação se associa com outra, você pode puxar pequenas setas, puxar setas que se relacionam. Então, o mapa mental, sendo bem sucinto aqui, você precisa uma folha em branco, uma mente aberta, cores, lápis coloridos, várias canetas, né, para você estruturar. E a partir daí, seguindo essas regras, colocando no centro da folha o tema que você está estudando, puxando ramificações que serão subtemas, e de cada ramificação dessas, se elas tiverem também detalhamentos, você vai puxar ramificações mais finas. De forma que, ao terminar de estruturar o seu mapa mental, você tem todas as informações em uma única folha. Fica muito visual. Diferente de você ter aqui um resumo linear. Aquelas linhas mortas, frias, não vou dizer mortas, né? Mas frias, que você olha, não consegue identificar cores, não consegue ver desenhos. Veja aqui, que na minha ramificação estudar, eu coloquei alguns desenhos. Uma lupa, como se fosse pesquisa, computador, livros. Nessa ramificação de ensinar, eu tentei desenhar aqui um professor ministrando. Então, esse processo criativo em criar desenhos, em escolher cores, faz com que você coloque mais energia, mais atenção e se distraia menos. E você começa a agir de forma ativa no processo de construção dessa aprendizagem. Por isso que o mapa mental ele te prende. Quanto mais você faz, mais criativo você fica. Você pode utilizar o mapa mental para organizar a sua semana. Você puxa uma ramificação para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você pode utilizar o mapa mental para organizar as suas férias. Você pode utilizar o mapa mental para qualquer coisa. Para fazer um planejamento da sua empresa, onde você coloca o centro e faz o planejamento financeiro, contábil, captação de clientes, enfim. O mapa mental é uma ferramenta muito, muito boa. E se você quer melhorar, comece com essas nossas dicas de hoje e pratique. Pratique e se aprofunde no estudo, né? Essa é a dica que eu deixo de leitura para você aprofundar essa aula de hoje. Conte conosco, vamos trazer a cada dia mais ferramentas para que o seu processo de estudo seja refinado e você alcance todos os seus objetivos. Deus seja contigo, nos siga aqui no nosso canal, também em nosso Instagram, e conte conosco nesta jornada.